Fala galera, sejam muito bem-vindos ao quadro 4K com Brownies. Aqui nós compartilhamos estratégias que te levam ao faturamento de R$4.000 por mês com Brownies. Eu sou a Jéssica, do Expert in Brownie. Pedro, meu parceiro, está aí atrás com a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao 4K com Brownies. É isso aí. E no episódio de hoje eu vou te revelar um segredo. As técnicas para o Brownie perfeito que garante esses benditos R$4.000 por mês com Brownies. Então, o nosso tema de hoje é técnicas para um brownie perfeito e padronizado, porque a gente acredita fielmente que um brownie perfeito e padronizado é o que te garante esses R$4.000 por mês com brownies. E a gente tem uma longa jornada por aí, né, amor? É isso aí, pessoal. Hoje vocês vão ter acesso às exatas técnicas que vão te garantir aquele brownie que todo mundo quer vender, que todo mundo quer comprar e que de fato vai te levar, né, amor? E você vai entender a importância de dominar essas técnicas para conseguir ter essa consistência nos 4.000. Mas vamos com calma. Jéssica, o que é um brownie perfeito e padronizado? Porque para eu poder dominar essas técnicas e entender essas técnicas, eu preciso entender e ter clareza do que é, o que eu estou buscando. Galera, vamos lá. Um brownie perfeito, e quando eu digo perfeito, me julguem se quiser, mas é a minha perfeição. É para mim e para o Pedro o resultado que a gente quis alcançar e que a gente alcançou. Então, pra gente, um brownie perfeito é aquele que tem basicamente 3 estruturas. E veja bem, eu já usei uma palavra, amor, que a gente não costuma ver muito por aí quando se fala em brownie, que é estrutura. Geralmente a gente vê uns brownies sem estrutura, mas eu vou te explicar o que ele é. Ele não é um brownie. Mas vamos com calma. Um brownie perfeito é aquele brownie que tem 3 estruturas. Aquele brownie que a gente olha para ele tem uma base perfeita. Ele tem uma base assada, uma base que segure a estrutura que vai vir. A segunda é uma camada úmida, que a gente bate o olho, a gente vê até uma cor intensa nela, diferente da cor da base, porque ela tá úmida, ela tá cremosa, ela tá molhadinha. E por cima a gente tem aí uma casquinha, seja ela coroa do rei, como a gente fala, aquela fininha, ou seja ela uma casquinha mais durinha, mais craquelada, aquela que quebra, que dá umas rachaduras. Não importa. Fato é que, pra gente, o brownie perfeito é aquele que tem essas 3 estruturas. A base, o meio e essa casquinha em cima. E galera, padronizado. Não adianta você ter um brownie perfeito se ele não é padronizado, amor. Exatamente. Então, se você que está assistindo esse vídeo aqui com a gente agora é da cozinha ou não é, se faz brownie ou não é, se tem uma coisa que você tem que saber exatamente esses 3 pontos, não é? Exatamente. Então presta atenção. Se você já faz brownie, seu brownie tem que ter 3 estruturas. Se ele não tem 3 estruturas, provavelmente é por isso que você está perdendo o cliente, é por isso que o cliente compra e não volta. 3 estruturas, base assada, meio úmido e a casquinha, seja ela qual for, não se preocupe com a casquinha agora. E a padronização do seu brownie é de extrema importância. Um brownie padronizado é aquele que você consegue ver o acabamento. É aquele brownie que todos estão da mesma altura. Numa fornada, todos saem iguais. Tem que ter técnica para isso. Quantas fornadas você já fez onde os brownies do canto saem diferente dos brownies do meio, que sai diferente da bordinha? Sem nem a bordinha você consegue aproveitar. Então é isso que eu tô chamando de padronização. Quando todas as minhas fornadas saem do mesmo jeito e também os meus pedaços individuais. Eu tenho que saber como cortar, a hora de cortar, com o que cortar para poder ter ele aí perfeito na hora de entregar para o meu cliente. Quer complementar, amor? E amor, uma coisa que a gente mais recebe aqui no Instagram. Jéssica e Pedro, fiz um brownie e a borda ficou 1 centímetro mais alto do que o brownie inteiro. Ou seja, não tem padronização. Não tem padronização. Casquinha ficou... Cada fornada que eu faço tem uma casquinha, velho. Cada fornada que eu faço, ele tem uma estrutura diferente. Um mais mole, um suja palito, um não suja palito. Isso é falta de técnica e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já sabe o que é um brownie perfeito e o que é um brownie padronizado. Só que é o seguinte, a galera costuma confundir brownie com 2 coisas e uma delas é com fudge. Sabe o que é fudge? É aquela massa de chocolate bem cremosa. O fudge é um ponto antes do brownie. Muito provavelmente, se você é da cozinha, se você é da gastronomia, faz doces e já tentou fazer brownie, muito provavelmente você já teve o resultado de um fudge. Você já tirou aquele brownie do forno achando que seria um brownie, mas ele na hora de cortar, você não consegue embalar. Ele praticamente tem que colocar ele dentro de um potinho porque ele tá baixinho, porque ele não tem estrutura nenhuma. Ele mal dá para cortar. Isso é um fudge. Então tome cuidado, porque se você estiver anunciando brownie, vendendo brownie, você tem que entregar um brownie e não um fudge.
E amor, se tem uma coisa que a galera que não é da confeitaria, que não é da cozinha faz, é o quê? Confundir brownie com bolo. É ou não é? Exatamente. Além do fudge, o fudge é um ponto antes, o bolo é um ponto depois. Isso significa que o brownie está entre os dois. Existe um ponto perfeito para que você tenha um brownie perfeito. A galera confunde. A gente tem até alunos que no início da jornada apresentavam o brownie falando para o cliente que era um bolo, ou aceitava que o cliente achasse que era um bolo. Está completamente errado. Anuncie brownie, entregue brownie e deixe o cliente entender que está comendo um brownie. Um bolo é um produto completamente diferente. Um bolo você mastiga, ele não tem aquela umidade na boca, ele esfarela na boca. Um brownie é completamente diferente. Ele é maçudo. Maçudo é uma palavra que faz as pessoas confundirem com um bolo cru, com um bolo solado. Né? Só que ele é consistente, obrigada, amor. Ele é consistente, com umidade. Gente, sério, não tem pra ninguém, amor. E isso é muito comum. Às vezes, as pessoas que chegam no nosso Instagram, que são novas por aqui, acham que brownie é bolo. Por quê? Porque vê na internet, acha esses comparativos e até tem dificuldade na hora de apresentar isso para o possível cliente. Exatamente. E ó, a internet tem dois caminhos. Tem aquele caminho onde você procura foto, que você entra no Pinterest, que você busca por brownie e você vê um brownie. Você vê aquela casquinha maravilhosa, você vê esse brownie alto, com estrutura. Só que na hora que você vai executar uma receita que você pega lá do YouTube, você não tem aquele resultado que você viu na internet. Você tem resultado diferente, você tem um brownie baixo, você não sabe o porquê acontecem esses erros. E é literalmente falta de domínio das técnicas. Mas vamos lá. Por que é importante dominar as técnicas, Jéssica? Isso importa realmente? Eu acabei de te mostrar o que é um brownie perfeito padronizado. Se você não tem domínio das técnicas, você não só deixa de ter um brownie perfeito padronizado, mas tem uma coisa por trás desse domínio, amor, que manda todo o resto e que vai fazer de fato o seu negócio alavancar e você chegar aos 4.000 com brownies com consistência. Presta atenção, amor. Quando eu tô falando de dominar as técnicas, eu tô falando que a gente vai chegar num patamar de ter uma autoconfiança tão bacana, tão legal, que eu vou conseguir fazer o marketing desse meu produto sem dificuldade. Eu vou conseguir apresentar esse produto, eu vou conseguir falar desse produto, eu vou conseguir explicar o que é um brownie, sem deixar o meu cliente confuso entre fudge, entre bolo, o que ele tá comendo, o que ele tá comprando. Isso só vem quando a gente tem confiança. E a confiança vem do resultado, de quando você tem domínio das técnicas e você pega, poxa, eu fiz um brownie de 2,5 cm, eu fiz um brownie úmido, nossa, eu sinto o sabor do chocolate. Isto é ter autoconfiança. E a autoconfiança, amor, ela é a porta para um monte de coisa. Além de você conseguir apresentar o seu brownie da forma correta, você vai ter segurança na hora de precificar. Porque você sabe o tempo que aquilo te levou, você sabe o trabalho que deu, você sabe valorizar os seus ingredientes. Então você tem a segurança de colocar preço e de vender por aquele preço que está lá. E amor, por que muitas das pessoas que estão iniciando nesse mundo da confeitaria têm medo de colocar o preço no produto? Por quê? Porque ela acha que ele não vale aquilo. Ela não tem confiança naquilo que ela está entregando. Quando ela não gosta ou não se sente confiante no resultado que saiu do forno, ela acha que não vale. Ela tende a ouvir aquele cliente que fala assim, nossa, seu produto tá caro demais, meu Deus, R$10 em um brownie, aquilo abala o coração dela e mina a energia dela, porque ela não gostou do resultado, porque ela não se sente confiante no resultado que teve. Às vezes ela até gosta do resultado, ficou bonito, mas ela não vê o valor por trás daquilo, porque ela não entende o valor agregado que tem. Ela não sabe o que é um brownie perfeito, o que você tem que fazer. Então às vezes a pessoa fica de fato com medo de colocar preço, e aí quando você tem medo, você não tem o quê? Autoconfiança. Você não sabe apresentar, você não sabe passar as características do produto para o cliente. E quando tudo isso que você falou acontece uma coisa pior ainda. Você perde o foco e começa a se comparar com concorrentes. Você deixa que as pessoas comparem o seu preço e sua qualidade, porque você não tem nada disso na ponta da língua. Você não tem foco, você não consegue olhar para o seu produto, isso faz com que você não consiga refinar o seu processo. E, gente, a prática leva à perfeição. A gente não conseguiu criar um brownie perfeito nessa estrutura do dia para a noite, não. Foi preciso ter autoconfiança, foi preciso saber apresentar meu produto, foi preciso saber precificar, foi preciso saber vender para eu conseguir ter foco e conseguir refinar e chegar à perfeição.
tá? Então, ó, confeiteira que tá aí, confeiteira que domina brownie, confeiteira que não domina brownie, presta atenção nisso. Você precisa dominar as técnicas para poder saber o que é um brownie perfeito, para conseguir ter um produto bacana, porque isso vai te dar confiança. Tá faltando é confiança. Se você não sabe colocar preço e tem medo de estar caro ou tá barato, tá faltando confiança. Se você não consegue ir para a cozinha, refinar seu produto para chegar na hora da venda e saber que vai para a rua vender tudo, tá faltando confiança. Se você não sabe fazer um marketing do seu próprio produto, tem alguma coisa errada, tá faltando autoconfiança. Então volta para sua receita, refine as bases, reveja os conceitos para que você possa ter um brownie perfeito e padronizado. E se você olha o seu concorrente fazendo aquele brownie na caixinha, com bico de confeitar, com leite ninho, com chocolate, tá faltando confiança, você tá fazendo mais o mesmo. Você tá copiando do seu colega porque você acha que ele domina e tá achando que copiar dele vai fazer você dominar também. Amor, se tem uma coisa que os nossos alunos não fazem, de fato, é copiar o concorrente. De jeito nenhum, porque ele sabe que ele tem mais que o concorrente, ele sabe que ele é diferente do concorrente. E se ele copiar o concorrente, ele tá dando passos para trás. Não é só o fato de copiar o concorrente e não ser criativo, mas é porque ele vai fazer o mais do mesmo, porque é o que seu concorrente está fazendo. Então a galera que, além dos nossos alunos, a galera que segue a gente no Instagram, que entende o que é diversificar, o que é criar, ela sabe a importância da confiança. Que se você não tem confiança, você não faz nada disso. Você tende a fazer o que está todo mundo fazendo. Encerramos esse ponto? Encerramos esclarecido. Esse ponto. E amor, é a reunião de todos esses pontos que você falou que de fato faz o quê? Os 4K mensal de forma consistente. Não basta pra gente você bater os 4.000 uma única vez, não. É fácil bater 4.000 no Natal, bater 4.000 na Páscoa, bater 4.000 em final de ano, onde você tá vendendo muita sobremesa. É fácil. Difícil é fazer isso de forma consistente. E foi nessa metodologia que a gente chegou. Foi nesse resultado que a gente chegou. E o que eu tô fazendo nesse vídeo hoje aqui é te entregando um dos pilares para que a gente consiga ter esses 4.000 consistentes. E eu não posso ignorar o fato de que ter um produto legal, perfeito, oferecer um brownie, entregar um brownie faz diferença nessa jornada, tá? Por isso a gente está gravando esse vídeo para você. Então, presta atenção no que eu vou te mostrar a seguir. Resumindo, amor, quando você tem domínio de tudo isso, acontecem alguns efeitos colaterais nessa jornada. Naturalmente, como toda ação tem sua reação, o domínio das técnicas e tudo isso muito bem alinhado tem alguns efeitos colaterais muito positivos, que a gente vai descobrindo com o tempo. Quando você tem um brownie perfeito e você tem domínio do marketing, da precificação, da venda, você refina seu negócio, automaticamente você começa a ganhar alguns clientes que são fiéis. Clientes fiéis mesmo, que você não tem medo de que ele compre uma vez e não volte mais. Ele vai voltar, seja daqui 3 dias, seja daqui 3 semanas, não importa. Mas você sabe que ele só está comprando de você, que ele aprovou o seu produto e que ele dá preferência para você. E é na jornada, no dia a dia, você não descobre isso com uma semana. Você descobre isso no campo de batalha, no jogo. É produzindo, é informando de novidades, é contactando aquele cliente, que você vai descobrir que você tem uma rede de clientes fiéis. Isso faz toda a diferença para o seu negócio. Outra coisa muito importante, que é um efeito colateral de dominar tudo isso, que a gente até falou, é concorrência zero. O que eu quero dizer com concorrência zero? Zero mesmo, Jéssica? Depende do seu conceito de concorrência. Para mim, o meu concorrente é aquele cara que está fazendo o mesmo que eu estou fazendo. Então vamos lá. Se você tá aí do outro lado hoje, fazendo aquele quadradinho de brownie, e aí você coloca aquele leite ninho ou aquele brigadeiro no bico de confeitar e faz aquele vai e vem, até naquela diagonal, assim, todo mundo faz isso, galera. E você faz aquele produto assim, aí para dar uma incrementada, você coloca uns confetes por cima, uns morangos para dar uma cor, você tem concorrente. Olha para o lado na sua cidade, olha para o lado no seu bairro, em algum local na sua região, tem alguém fazendo o mesmo que você está fazendo. Você tem concorrência. Agora eu te pergunto, você acha que eu tenho alguém aqui na minha cidade que faz um brownie com pudim? Você acha que eu tenho alguém na minha cidade que faz um brownie com brigadeiro de queijo parmesão e goiabada, que é um famoso Romeu e Julieta? Um brownie de palha italiana? Você acha que eu tenho alguém que faça os brownies que você vê aqui no meu Instagram? Se eu não tenho ninguém fazendo o mesmo que eu tô fazendo, pra mim eu não tenho concorrência. Esse é o meu conceito de concorrência,
tá? Então, um dos efeitos colaterais de dominar todo esse processo, efeito colateral de você refinar o seu produto, de hoje você ter apenas um sabor, mas saber que daqui 2 semanas você já tirou tempo para aquilo, você já foi lá, você já criou, você já tem mais uma novidade no seu cardápio, concorrência zero. Um efeito colateral sensacional, beleza? E amor, um dos efeitos colaterais que para mim são mais que é um efeito mais fantástico, de fato, é a autoconfiança no produto. Porque quando você tem um brownie extremamente perfeito, no ponto de vista que a gente sempre está indicando, cara, você não vai ter dificuldade em oferecer esse produto, você não vai ter dificuldade em precificar, em vender, você não vai ter dificuldade em trabalhar a receita dele cada vez mais. Sabe o que é legal? A gente tem muito feedback disso quando o aluno termina o curso e começa ali aquela produção, alcança os 4.000 ou está no processo de alcançar os 4.000, a gente tem algumas reuniões com eles e a gente escuta muito eles falarem assim, amor, a gente pergunta o preço que eles estão vendendo, eles nos dizem, e aí eles falam assim, de jeito nenhum que eu vou baixar meu preço. Ô, confeiteira, presta atenção no que eu tô te falando. Ou você que tá pensando já com o pezinho aí na confeitaria. Tá com o pezinho, assim, sabe que tem uma oportunidade aí no brownie? Presta atenção nisso, esse recado é pra você. Você mal começou e já tá com medo de pôr preço. Exatamente. Olha só, eu tenho diversos alunos que olham pra gente depois de concluir o curso, que começou igual você, com medo de botar preço. E ele fala assim pra gente hoje com a boca mais limpa e cheia possível. Eu não vou diminuir meu preço não. Aquele lá que chega pra mim e fala, nossa, R$10 em um brownie? Ele que fique sem o brownie, porque eu tenho quem compre o meu produto rindo até a orelha, pedindo 3, 4, 5 sem perguntar preço. Você imagina como isso é possível? Isso só é possível, aquele cara só compra 3, 4, 5 sem perguntar preço, porque você passou confiança na hora da venda. Se você fala o seu preço com medo do cara pedir um desconto ou com medo de reclamar, você não vai vender. Você vai vender para o cara errado, aquilo vai minar a sua energia. Então, é a coisa mais gostosa quando chega um aluno e fala assim pra gente, não abaixo meu preço de jeito nenhum, sei quanto vale a minha hora, sei quanto o brownie tem que me pagar por aquelas 2 horas que eu trabalhei e fiquei produzindo. Não vou abaixar preço não, isso é maravilhoso. E ó, tem alunos que vendem brownie a 10, a 12, a 15, até a R$20 que a gente já fez consultoria. E eles são categóricos em afirmar isso. O meu preço é uma variável que eu não mexo em hipótese alguma. Eles não se importam com o que os outros estão falando, porque eles sabem que dentro daquele cenário eles são únicos no que fazem. Quando você não tem concorrência, as pessoas não comparam o seu preço e muito menos a sua qualidade. E amor, você entrou num ponto muito interessante que é a comparação. Muitos de vocês, quando começarem essa jornada, talvez o brownie vai ser algo novo no cardápio, vai ser o único item do cardápio. Sim. Depende do ponto que você está. E quando você vai apresentar um produto para qualquer pessoa, o que ela tende a fazer? Automaticamente a mente do ser humano tende a comparar para saber, para fazer o juízo de valor se está caro ou se está barato. Exato. Quando você não tem concorrência, o que acontece? Você não tem como comparar, o seu cliente não tem referência, você vai ser a referência dele. Então você tem que saber a lábia para fazer esse marketing, para ele ter a oportunidade de se permitir experimentar algo novo, talvez, e valorizar você e virar um cliente fiel. Tudo isso é um processo, galera, tem início, meio e final, e tudo começa na sua cozinha, no domínio da sua produção, no resultado legal, nos seus familiares aprovando aquele resultado, começa a autoconfiança. Se vendeu para a primeira pessoa, ela vai te dar um feedback positivo, ponto para autoconfiança. Tudo é um processo, nada acontece do dia para a noite. E a gente trabalha muito no curso essa questão da autoconfiança com o quê? Com uma série de receitas, com os sabores mais variados possíveis. Mais exóticos possíveis. Pra gente entregar pro aluno e falar assim, toma, isso aqui eu garanto que ninguém ao seu lado vai fazer. Exato, é diferente da gente só dar uma base e falar assim, cara, você tem que criar uma coisa diferente para você se destacar. Mas como assim criar uma coisa diferente? Por isso que as pessoas que, por exemplo, não têm referências como o Expert in Brownie e estão produzindo, por isso que elas acham que estão bombando. Porque a única referência que elas têm é aquele brownie que todo mundo está fazendo. Então falta ir para a internet, falta focar e falar assim, cara, qual é o máximo que eu posso extrair disso? E quando ela extrai, não tem concorrência, não tem comparação, ela se destaca e o jogo tá ganho, amor. E amor, eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo aqui agora. Por acaso, você já viu alguém fazendo um brownie com cerveja de bacon? Que não seja nosso aluno.
Você já viu alguém fazendo um brownie de bala italiana? Um brownie de fubá com queijo, Um bolo de fubá com queijo, um brownie Romeu e Julieta que tem brigadeiro de parmesão e goiabada. Não tem, galera. Um brownie de churros, um E brownie ó, de triplo chocolate. não tô aqui exibindo a gente não, é porque pra gente conseguir fazer essas coisas, por exemplo, eu não consegui achar mercado no Brasil, eu não consegui achar referências nacionais que me dessem o norte disso. A gente se isolou para poder pensar em alguma coisa e começar a ir atrás de um monte de teste. Foi daí que vem a nossa história. Tá? Foi daí que surgiu isso, foi daí que a gente começou a executar e ver que era possível e começamos a munir o nosso Instagram, a nossa rede social dessas referências para você que tá aí do outro lado, querendo viver disso e querendo ver se esse jogo funciona. Mo, vamos lá então, vamos colocar as coisas em ordem, muita informação ao mesmo tempo. Eu tenho 2 exemplos de 2 alunas, exemplos muito bacanas de ser ouvido, que a gente na verdade ouve esses relatos de vários alunos, mas eu trouxe especificamente 2 alunas que elas relatam isso pra gente de forma muito clara. Antes de ter o Expert in Brownie, antes de fazer parte dessa comunidade Expert in Brownie, antes de ter o domínio das técnicas de um brownie perfeito e padronizado, a Renata Molina, por exemplo, que é responsável pelo Instagram da Love Candy, ela conta pra gente, ela até publicou um vídeo, tem lá no Instagram dela, do primeiro brownie que ela fez, ó, antes de conhecer a gente. Ela e o marido dela, os dois são uma graça, uma piada. Ela tira o brownie do forno e ela falta pegar um martelo e bater nesse brownie. Esse brownie tá duro igual pedra. Ou seja, nada de técnica, nada de padronização. Antes de dominar isto, é assim que os brownies dela saíam, duro igual pedra. E aí, amor? Você pode estar falando assim, não, meu brownie não sai duro igual pedra, não. Tô um passo à frente dela. Posso não dominar tudo, mas tô um passo à frente. Presta atenção nisso. A gente tem a Maria Fernanda, que é outra fantástica, outra sensacional aluna também aí. A gente vai falar um pouco mais dessas histórias no decorrer dos vídeos. Vocês vão sempre ouvindo me falar de algum exemplo de alguma aluna. A Maria Fernanda, gente, ela conta pra gente claramente nas entrevistas que antes do Expert in Brownie, ela foi produzir brownie e o brownie dela saía de 2 jeitos, baixo e mole. Lembra aquilo que eu te falei lá no início desse vídeo de brownie sem estrutura, de fudge? Ela achava que era um brownie e vendia isso para os clientes. Ela, não me lembro se ela vendia ou não, sei que ela estava tentando chegar num resultado legal e ela só alcançava esse resultado de um brownie baixinho e não conseguia cortar, não conseguia embalar, ou seja, estava faltando o tempo de forno. Ô confeiteira que está aí me ouvindo até agora, você que nem é confeiteira, mas está a fim de produzir um brownie, presta atenção no que eu acabei de te falar. O seu brownie, vou até dar uma respirada. Toma lá. Segura aí. O seu brownie tá baixo, tá faltando tempo de forno. Se liga na dica que eu tô te dando. Você tá aí que nem a Maria Fernanda, não tá entendendo o que tá acontecendo. E é normal não saber o que tá acontecendo, não saber onde tá errando, quando você não domina as técnicas. Eu tô rodando aqui atrás do rabo, como a gente fala, uma expressão aqui, desculpe pela expressão, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu só sei que tá errado. Aí ele dá uma casquinha meio tímida, mas cara, meu brownie tem 1 dedo de altura, isso tá errado. Tá faltando forno, não volta pro forno que vai dar errado, mas refaz e deixa mais tempo de forno. Você precisa ter estrutura no seu produto. Brownie perfeito padronizado. Então eu te mostrei 2 cenários. Eu te mostrei a Renata, que tirou um brownie extremamente duro do forno. Ela bate nele assim, ele só voa umas casquinhas, nem mexe na massa, no produto. E a Maria Fernanda achava que fazia um brownie legal, aliás, é até injusto falar, todo mundo sabe que esse brownie não é legal. Mas ela achava que estava conseguindo chegar no resultado do brownie e na verdade não estava. Baixinho e mole. Quantos de vocês nunca tiveram um resultado como esse tentando fazer um brownie? Me conta aqui embaixo desse vídeo, deixa nos comentários aqui. Se você tá aqui até agora... É porque alguma coisa você sabe que tá fazendo errado. Me dá um gole de água, por favor. Oi, pessoal, nessa nossa jornada, nós já entrevistamos vários alunos que relatam isso. Ótimo. Esse é o... Boca furada, é um. Esse é um dos principais pontos que os alunos relatam que tinha muita dificuldade. Olha, eu não sabia fazer um brownie alto, meu brownie dava baixo. Eu fazia, muitos alunos falaram, gente, eu seguia a receita com passo a passo. Se a Jéssica dava 3 pulinhos atrás do balcão, eu dava os 3 pulinhos, fazia igual. Mas o resultado era diferente. Exatamente. E eu fazia de novo e o resultado não era só diferente do da Jéssica, mas diferente do da primeira fornada que eu fiz. Isso é muito comum. Exatamente. Então, essa reunião de fatores que a Jéssica está trazendo pra gente,
de fato faz com que você tenha o quê? Um brownie perfeito, uma padronização. É o domínio de cada técnica, de cada detalhe. E ó, Jéssica, você tá falando de técnica, mas eu não conheço essas técnicas. Segura aí que eu vou te contar isso. Mas ó, a gente acabou de falar aqui sobre o maior erro que provavelmente você está cometendo, que é ter um brownie baixo. Eu te disse que, te entreguei um ouro gigante aqui, tempo de forno. Dificilmente a gente fala isso aqui pelo Instagram. Tempo de forno, cuide dele porque isso pode mudar esse jogo. Mas tem uma outra coisa que as pessoas costumam ignorar quando buscam uma receita na internet ou quando vão replicar alguma coisa. Cara, eu achei uma receita sensacional. Confeiteira que está aí do outro lado e que replica receitas, presta atenção. Se você faz a receita direitinho, pesa grama por grama, mas continua tendo um resultado diferente da receita, provavelmente tem uma coisa que você está fazendo errado. Sabe aquela receita que você pegou na internet? Dá uma olhada lá, porque geralmente ela tem uma sugestão de tamanho da forma. Galera, desculpem o barulho, tá? É um carro de som passando na rua. Geralmente aquela receita, isso serve para praticamente todas as receitas na confeitaria. Aquela receita tem uma sugestão de tamanho de forma, porque ela foi criada e adaptada para aquela forma. Se você não está cumprindo o que a receita fala e está mudando o tamanho da forma, vou fazer em qualquer uma, obviamente você vai ter um resultado diferente do que está mostrando. Então cuidado quando vocês tentam, na expectativa, buscar o resultado que vocês viram na internet e a realidade é outra totalmente diferente. Tá faltando às vezes um ponto de atenção, porque tá lá escrito lá, use uma forma 30x22. Aí você usa uma 35x22 e acha que vai ter o mesmo resultado. Só que não, tá? Então fica 2 dicas para resolver esse seu problema. Tempo de forno e respeite as proporções da receita e o tamanho da forma. Amor, vou falar um pouquinho dessas técnicas. São técnicas que a gente aprimorou muito ao longo do tempo e que a gente tem muito detalhada, por exemplo, dentro do curso, tá? Vou citar essas técnicas para vocês e vou te contar o resultado que cada uma delas provoca. Isso faz com que você tenha clareza do que é um brownie perfeito, de qual técnica traz essa característica do perfeito ou aquela característica do padronizado. Então preste muita atenção nisso. Confeiteira que tá aí do outro lado, galera que nunca fez brownie, mas se apaixonou pelo brownie, eu vou te contar as técnicas que nós aprimoramos e refinamos e que a gente dá com muita clareza, por exemplo, para os nossos alunos. Por isso que eu tô te trazendo exemplos desses alunos. Presta atenção nessas técnicas. Pesar os ovos é uma técnica, amor? Gente, por mais bobo que pareça, mas se tem uma coisa que a galera tem dificuldade é em pesar os ovos. Por mais, gente, é sério, é banal, mas o ovo... Não é banal que a galera não respeita. Exatamente. O ovo é o que faz você chegar na altura do brownie. Ele tem uma série de fatores. Exatamente. Então, pesar os ovos, respeitar a receita, não completar com água ou com gema o que está pedindo de quantidade de ovos é extremamente fundamental para que você tenha um brownie no tamanho adequado, porque os ovos são o fermento do seu brownie. E, ó, amor, às vezes a receita pede 200 gramas de ovos e aí a pessoa que está aí do outro lado, sendo confeiteira, principalmente iniciante, o iniciante que está iniciando esse mundo agora... É pior ainda. Ele fala o quê? Peraí. Acha que domina. Se cada ovo tem 50 gramas, eu vou pôr 4 ovos. E aí, só que esquece que aquela galinha, às vezes é diferente da galinha vizinha e que elas não vão pesar os mesmos ovos na mesma quantidade de gramas, no mesmo tamanho. Coloca seu ovo... Quebra seu ovo numa balança que você vai descobrir um negócio que você não sabia. Então, ó, dica, anota esse no caderno. 200 gramas de ovos não são igual a 4 ovos. De jeito nenhum, não caia nessa. Tem receita que te conta isso, mas é mentira. E se você quiser tirar a prova, é muito simples. Pese os seus ovos e veja se dá 200 gramas. Pode ser que essa semana dê 200, mas pode ser que no pente seguinte de ovo que você compre, não dê 200. Então tome cuidado com isso. Aquecer a manteiga é uma das técnicas que muda o jogo da galera, amor. Para de aquecer sua manteiga no micro-ondas. Essa é a dica que eu posso te dar nesse vídeo. Pelo amor de Deus, micro-ondas não dá a temperatura que você precisa para ter um brownie perfeito. Anota essa dica, anota essa técnica porque ela é fundamental. Farinha, não queremos fazer uma massa, não queremos fazer um bolo, não queremos fazer um pão, então não podemos ativar o glúten da farinha. Tem que ser mexida delicadamente na medida certa, só até ter tudo misturadinho, nada de ficar batendo um bolo.
Galera, desenformar o brownie com técnicas corretas te fazem com certeza ter um brownie padronizado. Sabe? Gente, vamos lá de novo. Você que está aí sentado do outro lado me ouvindo, que está interessado em fazer brownie, está querendo começar ou que já domina todos os outros produtos da confeitaria, mas não domina o brownie ainda. Aliás, às vezes você acha que domina o brownie, mas na hora de desenformar, seu brownie gruda no papel manteiga. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Jéssica, isso é porque eu não passei manteiga no papel manteiga. Isso é porque eu não usei o sprayzinho lá de manteiga, o desmoldante no papel manteiga. Gente, pelo amor de Deus, papel manteiga tem que ter exatamente essa função. Se não tá desenformando lindamente, puxei papel manteiga e saiu tudo, tem uma coisa errada nessa história. E muito provavelmente é lá no tempo de forno que você deixou seu brownie. Se liga nas dicas, hein? Tem que desenformar perfeito, tem que desgrudar do papel manteiga sem dificuldade para te trazer um brownie padronizado. Esse vídeo é sobre brownie perfeito e padronizado. Lembrem-se disso. Corte preciso. Corte preciso é outra coisa, amor, porque não adianta o papel manteiga desenformar legal e na hora de eu passar a faca, sabe quando arranca um pedacinho do fundo, um pedaço de um brownie fica no pedaço de outro? Não tem estética limpa. Sabe quando o seu produto não está padronizado naquele quadrado? Isso mostra imperfeições no seu brownie. Isso não mostra um brownie legal, isso faz com que o cliente enxergue que não tá um quadrado 7x7 ou 6x6. Tem alguma coisa errada ali. E é falta de precisão na hora de fazer o seu corte. Tem um utensílio que eu vou me exibir para vocês, que ele é maravilhoso. Ele não vai só te ajudar a desenformar com facilidade, porque uma coisa leva a outra, mas ele vai te trazer precisão nesses cortes com toda certeza. Nós temos agora nossa linha de cortadores e de formas e esse é o aro cortador, inclusive padronizado, personalizado, Expert in Brownie. Tá dando pra ler, amor? Aqui pra frente, amor, consegue? Aí, ó, olha que coisa linda. Expert in Brownie, esse é o utensílio que, com certeza, sem sombra de dúvidas, faz um corte preciso para você. Aqui eu tenho 12 cavidades, tamanho 7x7. Eu simplesmente pego esse cortador, tirei a forma do forno, corto ele quente, tirei e ó, esse utensílio, além de cortar preciso, ele ainda te mostra o ponto do seu brownie. Porque olha a dica, amor. Ó, esse aí, gente. Isso é coisa de dentro do curso, hein? Confeiteira que tá aí me ouvindo, tá querendo um negócio desse ou já tem um desse, comprou no nosso site lá na bio, chegou um aro cortador para você. Tirou o brownie do forno quente, cortou o seu brownie. Na hora que você tira o seu aro, se esse aro tiver sujo de massa de brownie, faltou tempo de forno. Não é pra ter dificuldade, né? Não é pra ter dificuldade. Se você colocou e ele puxou o brownie pra cima... Tá errado, seu brownie tá cru, já deu errado, não adianta voltar pro forno que não vai continuar assando, mas tá aí uma bela dica pra você começar a acertar o ponto do seu brownie. O cortador, além de te trazer um corte preciso, ele tem que sair limpo pra te garantir um brownie perfeito. E ó... Nós temos um site com esse produtinho, tem de vários tamanhos, acessa lá. Tem individual também, né? Ah, Jéssica, eu não posso, talvez, investir nesse. Gente, isso não é um pré-requisito, não. Não é um pré-requisito, eu tô te trazendo, te mostrando um utensílio que vai facilitar a sua produção. E se você não pode com esse utensílio ainda, a gente tem um cortador individual. O Pedro foi tentar buscar, mas ele não vai encontrar o cortador individual. Tem aqui? Tem, mas está guardado em outro lugar, não vai estar fácil de pegar não, tá lá em cima. O Pedro tá tentando, mas tem um cortador individual também que é muito mais barato que esse. E Jéssica, não tenho como comprar um cortador agora. Então, aprimore as suas técnicas para um corte preciso. Porque lá no nosso início a gente cortava com faca e régua medindo os pedaços. E eu podia até não ter uma precisão exata, mas eu tinha um brownie bem definido nos cortes. Um acabamento muito legal. Então isso é só uma questão de refinar esse processo e dominar essa técnica. Beleza? Bom, Pedro achou. Tá vindo, gente. Tá vindo o cortador individual. Ó, então vamos lá. Tem, ó.
Cortador individual. Você consegue também com um cortador individual. Claro que a gente tem aqui, está exibindo um personalizado Expert Brownie, mas você acha em qualquer lugar para comprar esse cortador. E é muito baratinho, né? Muito baratinho. Tem lá sua forma, você vai vir corte por corte e vai fazer. Isso também vai te dar um corte preciso e padronizado. E se você não tem nenhum dos dois, utilize a faca e a régua. Como eu acabei de contar, exatamente. Pessoal, ter um tamanho único, não trabalhar com vários tamanhos, também te dá uma padronização no seu cardápio, na sua produção. É importante o cliente saber disso, porque senão toda hora vai aparecer um cliente. Eu quero 4x4, agora me dá um 7x7, agora me dá um 5x5. Isso tá errado, beleza? Amor, diante de tanta técnica, eu preciso entregar uma técnica para vocês que eu sei que vai mudar o jogo de vocês. Não é justo chegar até aqui, mais de meia hora de vídeo, ser sentado do outro lado. Então você que está aí comigo até agora, presta atenção nisto. Uma técnica que vai mudar o seu jogo. Diga, amor. E amor, essas demais técnicas, onde é que a gente aprofunda tudo isso? A gente tem tudo isso muito detalhado dentro do curso, dentro da comunidade Expert Brownie. É literalmente uma comunidade toda voltada e focada só para a produção dos brownies e a galera refina todas essas técnicas e processos. Mas eu vou te entregar uma técnica aqui que já vai mudar seu jogo já. Você já vai poder aplicar essa técnica já vai aplicar na próxima fornada de brownie que você fizer, que é o batimento dos ovos. Muita gente ignora isso. Você coloca o ovo com açúcar para bater lá na batedeira e deixa bater como se não houvesse amanhã. Ou melhor, como se você estivesse fazendo um bolo. Aí pode estar um dos seus erros. Eu falei para você que os ovos são o fermento do nosso brownie e de fato eles são o fermento. Nossa receita de brownie, pelo menos ela não leva fermento. Os ovos é que fazem esse trabalho. Só que para os ovos ativar o que tem que ser ativado, provocar a altura no seu brownie, ele tem que ser batido na forma correta. E quando ele está no ponto certo, ele é o responsável por te dar um brownie de 2,5 cm. Então presta atenção nisso que eu te falei agora. Se ficou confuso, volta aqui comigo porque eu tenho uma informação que vai mudar o seu jogo. Os ovos são o fermento do nosso brownie. Se, somente se, você souber o ponto certo do batimento dos ovos com açúcar, ele vai te provocar um brownie de 2,5 cm. Nada a ver com aquele fudge de 1 centímetro que você fazia. É isso que provoca um brownie de 2,5 cm de altura. Como de fato é o batimento, então, amor? Já que a gente está entregando, tem que entregar completo. E, amor, você está me dizendo, então, que você está entregando uma técnica que ela, por si só, já tem aí um peso gigante nesse brownie perfeito. Exatamente. Que seria o batimento dos ovos, e que muita gente tem dificuldade. Amor. Exato. É claro que eu não posso olhar uma técnica isolada. E a prova disso é que eu te entreguei mais de 5 técnicas que causam o brownie perfeito. É uma junção de várias. Mas essa já pode mudar boa parte do seu jogo, tá? Eu tenho certeza que poucos de vocês que não estão no curso Expert Brownie, muitos de vocês que não estão no curso Expert Brownie, não conseguem uma altura de 2,5 no brownie. E então, você vai resolver meio caminho andado, sabendo como bater os ovos. Açúcar, ovos pesados. Você tem 2 caminhos para fazer esse batimento. Ou você vai fazer com 3 caminhos. Ou você vai fazer com o gancho da batedeira, só esse processo. Gancho da batedeira, batedeira planetária, aquele gancho que bate claras de ovos. Coloca ali e deixa bater. Ou você vai fazer com fouet manual, vai chegar na mão, trabalha esse punho. Ou você vai fazer naqueles fouets elétricos, que geralmente eu uso aqui para fazer alguns processos, vocês veem ele aqui no Instagram. Você tem essas 3 formas de fazer esse primeiro processo. Batimento dos ovos, prestem atenção. Pode ser com gancho da batedeira, fouet manual ou fouet elétrico. Qual é o ponto certo desse batimento? Seu açúcar não vai derreter 100%, não é isso que você quer. Você também não quer que isso vire uma grande espuma, que isso triplique de tamanho. Você não está fazendo um bolo, você não está batendo clara em neve, não é isso que a gente quer. Você quer que fique homogêneo, pelo menos a parte dos ovos. Você quer que os ovos se misturem completamente no açúcar. Tá bom? Vai ficar uma natinha de açúcar, tá tudo bem. Mas o segredo maior é quando você bate isso por cerca de pouquíssimos minutos e quando você levanta aquele fouet ou o gancho da batedeira, mas aquele material que usou para bater, use ele para te dar uma referência. Quando você levanta ele puxando a junção dos ovos, a mistura, quando você levanta, não pode ter uma bola de açúcar presa. Se tiver uma bola de açúcar, tá faltando bater.
Você tem que levantar e aquele líquido tem que sair assim. Viscoso, uma linha, ele não pode estar quebrando. Se estiver quebrando, você fez tudo virar uma grande espuma e não te serve para nada no brownie. Então você vai ter um brownie com cara de bolo. Você tem que levantar aquilo e ele tem que sair a linha. O ovo, a liga do ovo tem que estar ali. Esse é o segredo. Beleza? Ficou claro, né, amor? Ó, gente, a gente listou aqui para vocês todas as técnicas que de fato trazem um brownie perfeito, né? A gente aprofunda elas no curso, mas a gente trouxe aqui os alunos mais têm dúvida e é que mais é foco de debate na comunidade e nos grupos de mentoria. Então, gente, essa do ovo é sério. Segue ela. É dica de ouro, amor. Gente, é dica fantástica, porque isso de fato vai virar o seu jogo. E você vai sair desse vídeo aqui podendo fazer isso agora. E eu vou te entregar um pouco mais ainda. Tem uma frase aqui que eu sei que a galera já tá de olho. Tudo isso, Jéssica, sem cozinhar os ovos. E por que já sem... Que, amor? Só volta aí, tudo o quê? É isso que eu ia falar agora. Porque a galera que já segue a gente sabe que depois desse batimento dos ovos com açúcar, eu vou entrar com a manteiga quente com chocolate. E é exatamente esse processo que eles têm medo de fazer. E a galera realmente acha que a manteiga quente vai cozinhar os ovos. E cozinharia se você não tivesse feito o batimento correto dos seus ovos. Se tiver no ponto certo, pode fazer isso aqui de olho fechado. Eu nunca tive relato. Eu tenho hoje, gravando hoje, agosto de 2022, mais de 400 alunos. Nenhum aluno nunca me relatou que cozinhou os ovos fazendo essa mistura, porque todos eles aprenderam passo a passo de chegar no batimento correto. Então procure por esse ponto certo, tenha sua altura e não tenha medo de cozinhar os seus ovos. Amor, para finalizar, com chave de ouro, todas essas técnicas alinhadas, refinadas e dominadas, elas te garantem um brownie perfeito. E é com um brownie perfeito e padronizado que você consegue atingir o faturamento dos R$4.000 consistentes com brownie. Além de precificação, além de técnica de venda, o principal, o primeiro passo desse caminho é saber fazer um brownie, porque afinal é o produto que você está vendendo. Amor, eu acho que depois desse vídeo, já temos aqui mais de 40 minutos de vídeo. O jogo vai mudar. Eu acho que não tem como a pessoa sair. Vamos fazer só um resumozão bem rápido do que a gente passou por aqui. Vamos lá. A primeira coisa que a gente trabalhou com o pessoal que está aqui... O que é um brownie perfeito padronizado para a galera ter o conceito. Ou seja, a gente revelou o segredo aqui, que foram as técnicas que você vai fazer para ter um brownie que fatura 4K. Exato. Ou seja, um brownie perfeito é aquele que vai te levar nesse faturamento. Perfeito. Aí demos os conceitos de um brownie perfeito e padronizado. Depois... mostramos que as pessoas, seja elas confeiteiras ou não, confundem brownie com fudge e com bolo. Exato. E eu te mostrei as diferenças entre um e outro para ficar bem claro e não ter desculpa. Depois disso, nós trouxemos quais são as técnicas que você tem que executar para ter um brownie perfeito. Quais são as principais técnicas dessa produção e logo na sequência eu te entreguei o passo a passo para que você possa dominar pelo menos uma dessas técnicas. E por que eu escolhi essa técnica específica? Porque ela vai matar aquilo que você mais erra, que é um brownie baixinho. Essa técnica tem o poder de trazer um brownie de 2,5 cm. Bom, um ponto muito importante que a gente passou é trazer quais foram os benefícios e as vantagens de ter esse brownie perfeito. Ou seja, autoconfiança, saber precificar, não ter medo de colocar preço, não ter medo de vender. Exatamente. Nós trouxemos aqui o erro que os nossos alunos cometiam, achando que estavam fazendo certo, que é aquele brownie baixo, aquele brownie duro. Brownie duro, exatamente. E para fechar com chave de ouro, entregamos aquela estratégia de técnica que vai te garantir um brownie perfeito. Então, revelamos o segredo para de fato você ter um brownie que te leva aos 4 meses. Não tem desculpa, já dá para começar de imediato. Vejo você no próximo episódio. Beijo.